Oi, gente! Hoje a gente resolveu fazer um tourzinho pelo nosso estúdio, então entre com a gente, entre com a gente. A gente, no caso, já tá na entrada. Já entrou porque ele é pequenininho. Ele é pequenininho, mas enfim, ó, aqui nós temos o nosso pendurador de casacos, onde a gente pendura casacos. E daí aqui nós temos a nossa plaquinha de entrada, que na época que a gente era outra coisa nada a ver, então eu aluguei tudo antigo. Você então pode ver o branding. branding e vídeo, nada a ver. Aqui é onde a gente passa a maior parte do tempo e aqui é a mesa que eu trabalho mais. Então é aqui que nascem os bonecos, então tipo, visualize que isso daqui é tipo Frankenstein, entendeu? Raios, e daí eles, vida, quando eles ficam prontos. Daí quando eles ficam prontos, a gente traz eles pra essa mesa aqui. Brincadeira, essa mesa aqui a gente fez só pra esse vídeo. A gente deixou bonitinha porque geralmente é uma bagunça. Audiovisual é tudo falso, tá? Você pode ver que nossos monstros estão tendo um encontro romântico. Exatamente, as nossas criaturas ficam prontas esperando as outras criaturas nascerem e fazerem uma filhinha de criaturas, tá? Brincadeira. Essa mesa aqui, normalmente ela não tem esse pano, ela é só uma mesa feia. Deu pro que tava muito feio. Mas é onde a gente lixa as coisas e... Enfim, lixa bastante coisa, faz muita bagunça, fica cheio de pó, tem que usar máscara. Enfim, e daí aqui nós temos nosso pendurador de tecidos, onde a gente pendura tecidos pra fazer alguns fungos. Aqui a gente tem essa lâmpada que não funciona, mas ela é bonita, então eu pus na mesa. Ali a gente tem o nosso no break, porque a nossa elétrica é ruim da casa. Essa casa era um puxadinho bem antigo, então a gente usa normalmente essas lâmpadas, que são lâmpadas de LED mesmo, não nosso equipamento profissional, porque ele pode queimar. Se a gente usar aqui, e a gente usa esse no break pra não pegar as fogo. coisas não queimarem também. Daí a gente tem um cantinho de coisas de papel, onde a gente põe papel, porque a série também é animação de papel, e eu trabalhava com papel antes, então a gente não usa isso daqui ainda, porque a gente não começou essa parte, mas em breve a gente vai só usar papel nas nossas produções, quando os bichinhos estiverem prontos. E daí ali a gente tinha o cantinho embaixo da escada, onde tinha um ninho de aranha, que a gente matou. E onde ficavam baratos. Era tudo mofado, mofava tudo ali, mas a gente resolveu isso. Graças a Deus, tá? Graças a Deus. E daí a gente deixa aquela outra lâmpada ali também de praxe. E basicamente da parte de baixo é isso. A gente tem essa parte aqui também, que é essa mesa, que eu guardo coisas aleatórias. Então a gente tem ferramentas, temos extensões, temos réguas, temos outras coisas, temos EPIs. Temos coisinhas básicas que são de fácil acesso. Então essa parte aqui do estúdio é tipo o atalho do computador, que tem as coisas que a gente usa mais no dia a dia mesmo. Então já fica aqui na mão pra pegar. E aqui é onde eu deixo algumas coisas pra secar. Então aqui o livro está secando. No caso ele já secou, tem que terminar ele agora. Esse livro é um spoiler que vocês estão recebendo. Ele é um spoiler, tem até um coçador de costas que eu fiz, brincadeira. Ele vai abrir o livro e fechar o livro, eventualmente. Tá, e daqui nós temos uma parede branca que não tem nada. Aqui nós temos o nosso esqueminha do 5S de coisas do estúdio. Então, não sei se vocês repararam, mas tem etiqueta em tudo. E aqui tem, tipo, as classificações das etiquetas, tá? E daí, aqui nós temos um banheiro que, na verdade, é um depósito agora, porque sim. E daí a gente colocou as coisas aqui, que a gente não usa tanto. No caso, a gente usa toda hora, mas, tipo, não tinha como deixar tudo no atalho, né? Então a gente deixou no banheiro, que agora é um armazém. Então, coisas de tintas, aqui tem coisas, esses troços que eu vou usar pra fazer telha de casa. Aqui embaixo a gente tem gravetos e terra e grama falsa que eu fiz com chimarrão. E todo o nosso papelão fica armazenado aqui. São muitas caixas, tá? O medo de sair uma aranha grande, mas a gente põe veneno em tudo. E daí aqui nós temos uma pia que eu uso toda hora pra limpar coisas e pra cometer assassinatos. E pincéis e um negócio pra pintar tecidos com corante e gavetinhas que tem coisas nas gavetas. Tem bijuterias aqui, ó, que a gente usa pra quase nada, mas eu guardei porque vai que a gente precisa pra fazer olho, né? Nunca se sabe. E daí aqui nós temos o resto das coisas dentro do box. Então a gente tem coisa de costura, temos coisas de papel, temos alguns tecidos aleatórios, temos massa corrida, rolos de papel, papéis aleatórios, algodão, mais tecido, lixa, biscuit, coisas de audiovisual aleatórias e espuma. E coisas de papelaria também, pra quando a gente começar a fazer as coisas de papel, porque, nossa, a gente vai precisar de todas as canetinhas que existem no mundo pra fazer essa parte do papel. E aí a parte de costura, que a gente tem fios e coisas de bordado. E no chão é uma bagunça de coisas grandes, então, tipo, isopor, espumas, restos de plástico que a gente pode usar, a nossa máquina de fumaça está aqui no chão também, equipamentos de luz. E é o que dá do espaço que a gente pode usar, que é mais seguro, que não vai mofar. O banheiro, querendo ou não... Ironicamente é a parte que não mofa. mofado, né? E tem o chuveiro, ele funciona, a gente só não pode ligar ele, porque senão a gente vai estragar tudo. Mas dá pra gente tomar banho. Dá pro nosso equipamento tomar um banho. Exatamente. E daí aqui nós temos a parte que a gente seca os tecidos, que no caso é os testes do sanguanel. O sanguanel, ele é um bichinho que é meio duende.
E... Spoiler, tá? E daí ele tem esse cabelo vermelho, a gente não achou tecido vermelho, daí a gente tá tentando pintar um branco, só que... Está dando terrivelmente errado, como vocês podem ver, e parece uma cena de assassinato. Assim, até tá limpo agora, mas antes daqui tava, tipo, 100% vermelho, tá? E fica escorrendo mesmo e fica muito legal, tá? Então acabamos o banheiro. Vamos subir. Porque temos 2 andares, olha só como é a tecnologia desse lugar, é muito chique. Tá bom, então a gente sobe a escada, eu adoro essa escada, porque ela é bonitinha, antiga, eu gosto desses corrimões. Vocês vão encontrar essas coisas no chão que são garrafas com sílica em gel que a gente usa pra não mofar tudo. Então, aqui é extremamente úmido. E foi isso que a gente resolveu o problema do mofo. Tá, e daí que a gente tem essa parte que a gente não arrumou pra gravação, mas enfim, é onde a gente guarda as coisas que estão prontas. Então está meio vazio porque não tem tanta coisa pronta, mas logo terá. E daí a gente não vai ter espaço lá embaixo, vai ter que trazer pra cima. Então, ó, isso daqui vão ser bases de cenário, isso daqui do chão. Isso daqui é onde a gente vai fazer a nova floresta, vai ter uma nova floresta, porque a gente tem a nossa floresta atual, que ficou feia, então eu vou fazer uma nova, só que melhor. E daí a gente tem coisas das nossas produções antigas, tipo a nossa catapulta, que a gente usou pra fazer um vídeo de pimenta. Que ela joga canela pra fazer explosões. Exatamente. E daí a gente tem a nossa araucária ali, que acende luz lá embaixo, a gente tem que pintar ela e pôr folhas. E daí aqui a gente tem tecidos que eu uso pra fazer filas de fotografia. E aqui a gente tem um trabalho de arquitetura da minha irmã. E aqui a gente tem mais tecidos. E daí, desse lado, nós temos uma porta misteriosa. E aqui no chão nós temos gelatinas, que eu também para fazer fila de fotografia eu tenho que organizar. E aqui a gente tem mais gravetos para fazer mais maquete de papel. Aqui a gente tem coisas de produções antigas também. E aqui dentro a gente tem mais coisas de produções antigas. E também a casinha que eu fiz de teste para as nossas produções. Isso daqui é para ser telha, eventualmente vai ficar legal. Aqui nós temos nossas coisas que o Júlio, ele normalmente lixa. Então isso normalmente ficaria nessa mesa aqui. Mas enfim, o Júlio, ele não está trabalhando hoje. Mentira, ele é só a pessoa que segura a câmera. Eu sou o cameraman. Hoje ele é um tripé, apenas um tripé, tá? Mas hoje eu vim mostrar o que eu faço normalmente no meu dia a dia. Eu chego aqui de manhãzinha cedo, e daí eu abro a janela, e daí eu acendo as luzes, porque aqui é meio escuro. E daí também pra gravar, né? E daí normalmente eu coloco esse difusor aqui perto da mesa, porque a luz dura é feia, infelizmente. E daí eu venho aqui pra essa mesinha onde eu faço as coisas dos bonecos. No momento eu tô trabalhando no Kibungo 2. Então aqui, ó, o Kibungo 1, que é a minha referência. Ih, tô cheia de pó, enfim. E daí aqui é a versão 2, que vai ser a versão bonita dele, coitado. Coitadinho, não ouça. E daí eu normalmente pego as coisas de onde eu parei no dia anterior e continuo fazendo, né? E daí o projeto dos bonecos é 100% aqui, vozes da minha cabeça. Então eu tenho a concept art, que normalmente eu deixo por perto pra mim olhar e ter uma referência, mas a verdade é que é um processo, assim, muito intuitivo. Então, por exemplo, eu poderia ter 1001 formas de fazer esse boneco, e daí eu decido que eu quero fazer com espuma, porque sim, e daí eu faço com espuma, daí se der errado eu faço com outra coisa. Então é basicamente isso. Então, no caso, eu uso bastante essa cola aqui, que ela é meio tóxica, então eu uso máscara normalmente, porque ela tem um cheiro ruim. E eu já me queimei várias vezes com ela e às vezes eu uso os meus dedos nela. Não façam isso em casa. E daí eu uso ela porque às vezes costurar é um trabalho muito triste e demora demais. E daí agora eu tô fazendo a boquinha dele aqui, que eu vou terminar de colar. Só não vou fazer isso agora, porque da última vez que eu tentei eu colei meus dedos. Daí acho que é melhor eu fazer com mais cuidado, eu fico nervosa. Então, é meio que isso. E daí, normalmente eu pego um tecido, porque eu vou ter que cobrir de tecido, daí eu, fica bem mais bagunçada, tá? Normalmente não fica assim limpo. Normalmente tem mais 1000 coisas nessa mesa. E também eu coloco a câmera em cima da mesa pra me gravar, quando o Júlio não tá aqui pra me gravar. E daí eu me autogravo sozinha, porque eu sou independente, tá? E é isso, basicamente, que eu faço o dia inteiro, bonecos o dia inteiro. E daí, quando eu não quero fazer o boneco o dia inteiro, eu faço outra coisa, tipo livro ou algum outro prop. Então, aqui o livro, né, que eu estou fazendo também. E foi muito mais tranquilo fazer ele do que fazer qualquer outro boneco. Então foi bem gostoso, porque eu ficava, alternando entre o boneco e o livro, eu esperava secar o livro, daí ia pro boneco. E daí o boneco tinha que secar, daí eu ia pro livro. E daí, em breve, né, agora como vocês podem ver com essas coisinhas aqui, a gente vai ter que pintar tudo isso daqui, né? O Júlio tá terminando de lixar, a gente vai começar a pintar realisticamente pra isso parecer metal e madeira. E daí isso vai ser muito relaxante também. Eu acho que vai ser mais relaxante do que fazer outros bonecos ainda. Então vai ser bem divertido, que eu posso desligar meu cérebro e só pintar.
Bom, agora é minha vez de falar, então o que eu faço aqui é basicamente eu obedeço a Isabela, pela diretora de arte. Então o meu trabalho de diretor é na minha casa, fazendo coisas no computador, que é bem mais chato. Então eu venho aqui para acelerar a produção e eu cuido principalmente da parte de props, que eu faço em 3D, então a gente tem essa caixona aqui cheio de coisa que a gente vai pintar agora, que a gente vai usar na nossa série. Então vocês viram a Isabela mostrar o revólver que a gente tem. Então esse revólver é feito de plástico, então é um brinquedo. Né? Eu fiz errado, ó. Ele nem mexe a coisa de apertar lá. Então falta lixar ele, por exemplo, e fazer a pintura, né? Então, lógico que sempre precisa que vocês vão fazer um prop desse, vocês têm que colocar uma identificação laranja na ponta, Que ele né? é falso, Porque é perigoso, tá? né? Não cometam crimes. Não vão usar isso na rua, a gente usa só no estúdio, então é isso também. Então a gente vai fazer coisas, por exemplo, como um capacete militar. Então, que vão aparecer na nossa série, coisas menores também, como araucárias, a gente faz bastante. Para quem não é do sul, a araucária é a árvore símbolo que a gente tem aqui, é um pinheiro, é muito bonito, inclusive. Então a gente vai fazer isso aqui para usar nas nossas miniaturas. A gente faz spoilers, relíquias também, né? Então a gente inventa uma relíquia, a gente vai pintar elas agora para fazer. Mas a gente inventa umas piras também, então tipo, essa é uma adaga que é pra ser meio que uma relíquia também, a gente tá inventando, a gente vai fazendo, a gente inventa a história por detrás, assim, então é bem interessante o que a gente faz. Fora isso, eu também faço a base de espuma pra isso, né, então eu passo o dia com estilete cortando isso daqui pra deixar desnivelado, depois eu pinto pra ficar bem legal. Então isso aqui vai ser a base de uma floresta, depois a gente vai decorar com uma areia para ficar mais bonitinho, com matinho, que inclusive a gente usa até de chimarrão às vezes para fazer a graminha, mas árvores. Mas a gente vai colocar umas pedras aqui também, para quem não conhece, e é mais um spoiler também, são miniaturas de Vila Velha, aqui no Paraná. Então, que é uma região com pedras que tem esse formato específico. É tipo um canyon, só que mais legal. Exatamente. Então a gente vai fazer esse tipo de miniatura também, ele está no processo para ir para pintura. É basicamente isso que eu faço, né? De resto eu limpo o chão, eu coloco mais sílica em gel para as coisas não embolorarem, né? Eu que faço, ajuda a Isa também com a parte da iluminação, então antes a Isa acabou gravando mais com a luz assim, que ficava mais duro. As filmagens, daí a gente começou a colocar esse difusor assim, então a gente tem a parte tecnológica bem mais improvisada assim para o making off que a gente está fazendo, porque não precisa usar nosso equipamento padrão e ele pode queimar aqui também. Então a gente fez toda essa estrutura para ser o mais prático e o mais rápido possível, porque o nosso foco também é fazer a série, então a gente tem que fazer o making off e fazer as coisas darem certo, né? Mas é isso, espero que vocês tenham gostado do nosso tour pelo nosso estúdiozinho. Se quiserem, vocês podem ajudar o nosso trabalho com a partir de R$5 no nosso Apoia-se. E também ajuda muito vocês se inscreverem, ajuda demais. Se puderem convidar outras pessoas para se inscreverem, se puderem se inscreverem em outras redes sociais que a gente tem também. Então, é isso aí, a gente depende muito do apoio, porque a gente é independente, né? Então, é isso, obrigado, espero que tenham gostado. Yay, Turma Studio.